Saudações sofredores. Hoje só eu e Vitor, eu no Rio, Vitor em São Paulo. A gente veio falar do jogo do Flamengo e Juventude ontem no Sul, um tabu inacreditável do Flamengo, cuja assim, última vitória lá foi em 97. Ou seja, já tem aí o quê? Já tem aí 27 anos, cara. Assim, não sei quantos jogos foram nesses 27 anos, mas não chegou a meia dúzia, né? Cara, eu não tenho essa informação, mas deve ter sido assim, É, uns 10 por aí, de repente, sei lá. mas assim, além da óbvia o esgotamento físico, né? Óbvio, o esgotamento físico do time do Flamengo, né? O banco só de moleques, com Carlinhos e Gabigol, né? O resto é só moleque. O time está se desmantelando, né? Fora isso, o que você viu aí de mais preocupante no time do Flamengo para não conseguir vencer o Juventude? E, boa tarde a todos. Enfim, é sempre um prazer estar aqui, né? Novamente, agora para falar de Flamengo. Fui convidado para falar. Pô, acho que é um convite importante, porque, ou enfim, é um vídeo importante, porque primeira vez que eu sou convocado para falar apenas de um jogo. Então, vamos lá. Cara, Do líder, tudo né? isso que você. Hã? É do líder, né? Jogo do líder. Jogo do líder, enfim. A derrota do líder, né? Então Isso. é vídeo importante. Assim, eu acho que a gente tem que separar bem as coisas, entendeu, cara? Algumas coisas que você, né, acabou de dizer são realmente relevantes, né? Realmente, no meu modo de ver, elas estão de fato acontecendo. Mas, cara, eu acho importante a gente falar, antes de qualquer coisa, que foi um resultado justo, entendeu? Independente do que a gente vai falar aqui, eu acho que a vitória do Juventude foi uma vitória justa, né? Foi o time que jogou melhor a maior parte do jogo e, enfim, e conseguiu arrancar os 3 pontos ali. Esse tabu, cara, do Flamengo, pô, cara, todo time tem o seu tabu, né? Esse do Flamengo aí, cara, em jogar lá no campo do Juventude, qual é? Anacleto Campanella, não é isso? Eu acho que é Bom, algo do agora, tipo. Pera aí. irmão, Não, vai Alfredo pesquisando. Jaconi. Alfredo Jaconi, Isso. bom, enfim, obrigado por ter corrigido a besteira. O Alfredo Jaconi, pô, cara, o Flamengo historicamente não se dá bem lá. O Flamengo vem derrubando, né, alguns tabus desse de um tempo para cá, nessa fase, essa fase do Flamengo de 2019 para cá. Esse é um tabu que ainda não caiu, né, cara? Enfim, todo time tem e o Flamengo tem esse. Cara, agora falando do jogo, cara, eu acho isso que você falou da parte física, né? Eu acho que para todos os times, né, amigo? Não é só para o Flamengo, para todos os times essas últimas 5 rodadas, né, cara? Pô, é puxada, cara. Fisicamente é um massacre, entendeu? O Flamengo não é diferente. Eu acho que a situação do Flamengo lá se agrava um pouco, né? Ou talvez muito pela quantidade de desfalques, né, cara? São 8, sabe? Entre jogadores na Copa América, desfalques e contusões, entendeu? São 8 desfalques, cara. Sabe? 8 desfalques. Eu tô falando suspensões. Eu não sei nem se tinha alguém suspenso. Eu acho que não. Eu acho que era mais Copa América e contusão, né? Mas, cara, são 8 desfalques de jogadores ou titulares ou jogadores que entram praticamente todas as partidas, jogam com muita frequência. Então, cara, se você pegar Juventude e Flamengo, né, nesse momento, esquecendo o tabu, né, esquecendo essas coisas, enfim, que quando a bola rola, sei lá, acho que a gente tem que pensar de uma outra maneira. Mas, cara, se você pegar esses 2 times, tudo isso são estatísticas, são números, tá? Que eu vi nos programas aí, não são, não são minhas, não, tá? Não, Mas, assim, cara, você falou de titular né? e reserva aí. Tem posição que
tanto o titular como o reserva estavam machucados, que é o caso do Cebolinha e Bruno Não, Henrique. tudo, exatamente, cara, são oito, é porque às vezes o Bruno Henrique, bom, enfim, cara, são oito jogadores que o Flamengo utiliza com muita frequência, entendeu? Então, cara, se você, assim, eu vi uma estatística que nas últimas cinco partidas, né, nas últimas cinco rodadas, o Juventude descansou 3 dias a mais do que o Flamengo. Três, tá? Foram as últimas cinco rodadas, justamente essa fase da tabela do campeonato, que, cara, as coisas, né, estão mais apertadas, as datas mais espremidas, entendeu? Mas antes disso, né, juntando todas as competições, parece que, sabe, o Juventude não fez nem a metade de jogos que o Flamengo fez, até antes dessas cinco rodadas. E entrando nessas cinco rodadas, descansou 3 dias a mais. Cara, eu acho sinceramente, né, que o Juventude tem um bom time, um time muito organizado, sabe? Tem um bom treinador, que é o Roger Machado. É um time chato lá, lá em Caxias do Sul, naquele campo. Eu já esqueci de novo o nome, tá? Alfredo Jaconi. Alfredo Jaconi, isso. É, Então, cara, é, é, eu acho que se o Flamengo tivesse com o Flamengo, se o Flamengo fosse o Flamengo titular contra o Juventude titular, tá? E todo mundo descansando igual, eu acho que o Flamengo já teria um jogo difícil em Caxias do Sul, né? A história mostra isso. Mas acredito eu que, sabe, a gente teria visto provavelmente, sabe, um outro jogo. Mas dito isso, né, enfim, e é um cenário que não foi o cenário que, né, de ontem. Cara, eu vi o Juventude muito bem, principalmente no segundo tempo, né? Um primeiro tempo que, cara, sinceramente, para mim foi equilibrado. Não é à toa que terminou 1-1 o primeiro tempo, né? Acho que foi, sabe, equilibrado. É, O Flamengo com chance, o Juventude com chance, e o jogo um pouco mais estudado. Cara, a partir dos 15 minutos do segundo tempo, pô, o Flamengo acabou. O Juventude atropelou o Flamengo. Fisicamente, eu não estou falando que foi só fisicamente, mas a diferença física foi, assim, no meu modo de ver, cara, o que ficou mais, sabe, mais claro no jogo, né? Foi a maior diferença do jogo, né? Foi a diferença física entre os dois times a partir dos 15 minutos do segundo tempo, entendeu? E aí sim, cara, o Roger me parece que, sabe, já montou já trabalhou esse jogo pensando em que em algum momento o Flamengo ia, sabe, diminuir muito a intensidade por conta da parte física. E aí, cara, ele mudou o time e botou mais intensidade ainda, entendeu? Então, no meu modo de ver, ele trabalhou muito bem esse jogo, entendeu? E quando o Flamengo deu uma caída, sabe, parece que ele já estava preparado para esse momento. E aí, cara, foi, sabe, acabou sendo mais forte no que o Flamengo tinha de mais fraco na partida de ontem, entendeu? Que a gente conseguiu explorar muito bem a fraqueza do Flamengo, a fraqueza física do Flamengo ontem, entendeu? Cara, o Flamengo já entra no campo, né? Aliás, não é de agora, né, amigo? Não é que o Flamengo está tendo dificuldade, teve dificuldade contra o Juventude. O Flamengo teve dificuldade contra o Grêmio, dificuldade contra o Atlético Paranaense, dificuldade contra o Bahia, dificuldade contra o Fluminense, entendeu? E dificuldade contra o Juventude. Só que o Juventude ele perdeu, né? Não é que o Flamengo estava sobrando e nesse jogo foi mal. Não, cara, o Flamengo está limitadíssimo, entendeu? O Flamengo escala 11, dentre esses 11 já tem algumas improvisações, né? O Flamengo já
bota alguns jogadores em posições diferentes. E, cara, a reposição, né, para segundo tempo, pô, sabe, tá do Flamengo hoje, cara, é bem limitada, né, irmão? Então, E o Tite, quando o ele errou, né? Juventude. Eu achei que o Cara, Tite errou em colocar o Vitor Hugo lá na esquerda. cara, Não faria isso. Eu não sei se o Tite errou, cara, porque o que que acontece? Eu não sei como é que estão os caras, né? Naquela posição ali, não é que não é que tinha um cara pela esquerda, tipo, extremo, né? Não sei se você. Quando o Flamengo joga com a escalação que o Tite, né? Acho que o Tite acha ideal, né? O ataque do Flamengo, nesse momento, ele joga com Pedro, Cebolinha e Gerson. Isso. O Gerson joga pela esquerda, mas ele não joga de extremo. Eu acho que ele botou o Luiz Araújo, o Pedro e o Vitor Hugo no jogo de ontem, para o Vitor Hugo fazer um Gerson, né? Só que pelo outro lado, entendeu? E não Não para era um acompanhar o jogador de. lateral. Não é um jogador de força, ó, não é um jogador de velocidade, não é um jogador de, sabe, não é um extremo, é um meia ponta, né? Na escalação antes de entrar a Copa América, o Gerson vinha fazendo essa. Eu não estou falando que funcionou, eu não estou falando que ele tem essa capacidade de fazer o que o Gerson faz, entendeu? Mas eu acho que na cabeça do Tite, o Vitor Hugo ali era um Gerson, né, pela esquerda, quando o Gerson joga mais avançado, entendeu? Eu acho também que não funcionou, cara. Eu acho que o Flamengo, sei lá, ficou capenga, o Vitor Hugo acabou não nem chegando no ataque, nem ajudando o meio-campo, entendeu? Foi ruim, entendeu? Mas a gente não sabe, cara, as possibilidades que o Tite tinha no momento para escalar o time. A gente não sabe como os caras estão fisicamente, entendeu? Parece que o Gerson e o Pedro, cara, saíram do jogo de ontem 15 minutos, mas jogaram 90 minutos nas 4 últimas rodadas, entendeu? E jogaram praticamente o jogo inteiro. Cara, não tem jeito, irmão. Não tem como. É humanamente impossível você fisicamente suportar esse ritmo, mantendo, sabe, cara, uma performance, entendeu? O Wesley, o lateral direito, jogou as 5 últimas rodadas os 90 minutos, irmão. Ah, mas é moleque. Amigo, não tem como, sabe? O time vai sofrer fisicamente. Eu ainda acho que está sendo, assim, se bem que não, né? Mas o Flamengo tem sofrido com lesões também. Cara, vai começar a estourar todo mundo, amigo. Você vê o Palmeiras aí, o Palmeiras foi. O Abel foi tentar fazer com o Palmeiras fez uma rodada de Flamengo, né? Tirando dois principais jogadores, o Veiga e o Estevão, né? Cara, o Palmeiras, em uma rodada, foi tirar dos dois principais jogadores para poupar os caras, porque os caras não estão aguentando, e o Bem Estevão tem lembrado. 17, e o Estevão tem 17 anos, hein, amigo? Entendeu? Tirou dois caras, tomou uma pancada, amigo. Pancada. Pancada. Foi um atropelo. Entendeu? Então, em uma rodada de Flamengo, sabe, a experiência do Palmeiras em um jogo de Flamengo, o Flamengo está fazendo isso há 5 rodadas, cara. O Palmeiras foi fazer em um jogo. Primeiro que o Abel foi criticadíssimo, né? Porque não pode. Pô, que escalação foi essa? Que negócio foi. Amigo, não tem jeito. Ou você tira, ou estoura os caras. Porque não dá para fazer. Não tem como. E tem mais Então, rodada pela frente aí, né? Assim, mas são 6 rodadas a mais, né? exatamente, cara, exatamente. Aí o cara foi fazer uma experiência de Flamengo, jogar assim dois. Cara, tu imagina o Flamengo. Eu acredito que os dois. Não, o Pedro é o principal, Pedro, Arrascaeta, De La Cruz, entendeu? Mas o Flamengo, eu não vou nem falar dos outros. O Flamengo jogando sem Arrascaeta e sem De La Cruz, sabe? É mais ou menos o Palmeiras jogando sem o Veiga e sem o Estevão, cara. Entendeu? Uma rodada assim, tomou uma pancada o Palmeiras. O Flamengo vem se mantendo, irmão.
vem se mantendo, sabe? Uma É hora isso ia normal, acontecer, né? Uma hora ia dar lógico esse, que ia dar, lógico. uma E hora outra ia dando coisa, isso aí. o Juventude, volta a dizer, o Juventude tem um bom time, um bom treinador, sabe? Fez um segundo tempo, então, né? Fazendo esse recorte, um segundo tempo excelente que o Juventude fez, explorou justamente a fraqueza do Flamengo e, cara, e ganhou os 3 pontos, ganhou a partida, porra, com muita justiça, cara. Muita justiça. Você falou em história aí, do histórico do Flamengo com o Juventude. Tem os dados aqui, ó. Flamengo e Juventude já se enfrentaram 28 vezes, somando o Brasileiro e Copa do Brasil. O Flamengo tem 10 vitórias, o Juventude tem 11 e 7 empates. É surreal, né? Cara, é, é, é- cara, é assim, É tem jogo que não surreal. encaixa, tem adversário que não encaixa, tem estádio que não encaixa. É assim, cara. A gente estava falando do Palmeiras aí, né? O Palmeiras é a mesma coisa em Fortaleza. O Palmeiras vai a Fortaleza e é só pancada, entendeu? E, cara, Desde 19, ó. assim, todo clube tem um tabu com algum time considerado, né, menor. E, cara, é assim, o futebol é assim. Um dia esse tabu cai. Olha só, E, e é isso. em casa, o Flamengo jogou em casa 13 jogos contra eles. O Flamengo ganhou 8, teve um empate, perdeu 4. Para você ver É, que nem em casa o é, Flamengo tem essa superioridade tem que moleza. teoricamente tem é, Flamengo para Juventude em termos de clube. Então, cara, é isso aí mesmo. É estatística, são os números aí. Quanto a isso, não dá para brigar, né? E, Contra isso não se briga. É uma realidade. e o lado bom foi a atuação do Rossi, né? O Rossi foi o melhor do jogo, não foi? Pô, cara, o Rossi, eu acho que para os rubro-negros, né, cara, eu acho que a boa notícia da partida é justamente o Rossi, cara. Pô, fez umas defesas ali, cara, que, sabe, algumas durante a partida, não foi uma, algumas, assim, sabe, cara, de um nível altíssimo, cara. De Eu cinema, acho que né? eu acho que o Rossi está atingindo um nível no Flamengo. Acho que algumas pessoas, né, a própria torcida ainda não conseguia ter uma ideia legal do que era o Rossi, né? Se o Flamengo estava bem servido de goleiro. Eu acho que de umas rodadas para cá, e principalmente no jogo de ontem, cara, pô, o Rossi fez umas defesas assim, cara, impressionantes, dificílimas. Eu acho que é a notícia boa pro torcedor rubro-negro. É assim, domingo vamos pegar um time que tá voando, né? Não tem grandes nomes, é o Cruzeiro, não tem grandes nomes no elenco ainda. 6h30 no Maracanã. Pelo menos é mais tarde um pouquinho, para os caras descansarem um pouquinho mais, né? Mas é um time que tá voando ali, sem grandes nomes, está com 20 pontos, está em quinto lugar. Um jogo a menos que a gente ainda. Ainda pode colar na gente. Assim, e esse ano já gastou mais do que o Flamengo. Passou o Flamengo, é um time que normalmente gasta mais investe mais nos anos, né? O Eu Cruzeiro acho já que a passou o torcida Flamengo. Eu acho que a torcida do Flamengo pode esperar e deve esperar mais um jogo assim, porra, Sofrido. dificílimo, sofrido, sufoco. Primeiro que o time do Cruzeiro é um bom time, né? Já nesse momento, acredito que quando abrir a janela aí, o Cruzeiro ainda vai para um nível ainda, pô, cara, bem interessante, entendeu? Mas nesse momento, eu acredito que o Cruzeiro já seja um bom time, tá? Ainda oscila em ótimas partidas, boas partidas, partidas ruins, então não é um time tão regular, sabe? Mas eu já vi coisas boas do Cruzeiro nesse campeonato. E, cara, o Flamengo, tudo bem, dessa vez o Flamengo vai ter 4 dias aí de descanso, né? 3 dias, enfim, vai poder dar uma descansada, mas a gente não sabe como é que, sabe, o time, os jogadores que estarão à disposição aí do treinador para a próxima partida, entendeu? Fisicamente vai sofrer, entendeu? Não tem jeito.
sabe? O Flamengo tem que, nesse momento, tem que, sei lá, torcer para encontrar times que fisicamente estão no mesmo nível ou no mesmo, com o mesmo desgaste do que ele, entendeu? Que não era o caso do Juventude. Você via, pô, Juventude fisicamente sobrando, entendeu? Enfim, um time bem mais descansado, com uma energia, pô, bem diferente do Flamengo, principalmente no segundo tempo. Agora, cara, encontrar times sabe, no mesmo momento físico, eu acredito que as coisas, né, têm uma tendência, porque tecnicamente o Flamengo tem bons jogadores, então a coisa tem uma tendência a ficar um pouco melhor para o Flamengo. Mas se fisicamente o adversário estiver sabe, num estágio acima, cara, o Flamengo vai sofrer, cara. É óbvio que vai sofrer. Aliás, vai continuar sofrendo. Continuar sofrendo. Eu, eu acho que no final dessas 9 rodadas, né? Já foram 5, acho que tem mais 4 aí pela frente, né? Cara, se o Flamengo conseguir, né, se manter no G4, entendeu? Pô, se conseguir ficar na liderança ainda, no final das 9 rodadas, pô, cara, eu acho que é sensacional, entendeu? Se conseguir se manter ali no G4, mas sabe, com uma curta distância pro primeiro, sabe, nesse G4 embolado ali que tá no momento, pô, eu acho que já vai ser excelente para o Flamengo. Nenhum clube, assim, em termos de desfalque, em termos de, sabe, de prejuízo de Copa América, nenhum time no Campeonato Brasileiro da Série A pode se comparar, entendeu? Não chega nem perto do prejuízo que o Flamengo está tendo. Então, cara, se continuar se mantendo ali, a tendência é que quando, sei lá, depois da janela, quando acabar a Copa América, o Flamengo, pô, sabe, suba muito de produção. Alguns times também vão subir bastante, porque essa janela, né, a gente não sabe, os times de agora, como eles estarão depois da janela, mas eu acredito que alguns times aí já estão se reforçando e vão se reforçar, sabe, de uma forma bem interessante, cara, que eu acredito que vai ser outro campeonato, irmão. É, Outro a campeonato. final da Copa América é dia 14 de julho. Supondo que o Uruguai chegue, assim, dia 17 de julho tem Flamengo e Inter fora pela 17ª rodada. Se ele não chegar, né, hoje a gente vai secar, né? Que hoje tem Uruguai e Bolívia. Vai secar à toa, né? Ah, Entendeu? esquece, Mas, cara. Não tem nenhuma possibilidade, cara. Só se acontecer é, uma catástrofe, uma desgraça mas no campo. se eles Entendeu? chegarem na Mas tem a final, menor chance, cara. Tem a menor chance. chegar na final são 6 jogos. Mais 6 jogos. Bom, é isso, cara. O que você pensa, o que você tem que pensar no G4 hoje, né? Que eu acho que a torcida do Flamengo tem que pensar, cara, é que o Flamengo, mesmo com essa dificuldade, ainda se mantém na liderança do campeonato. Ah, mas é uma liderança apertada, tá dividindo a liderança com o Bahia. Não importa, amigo. Entendeu? O Ficar ali, né? Flamengo tá numa desvantagem, cara. É absurda, entendeu? E durante 5 rodadas já consegue se manter. E você vê o G4, o Bahia é o Bahia mesmo, né? O Bahia é esse aí. O Botafogo é o Botafogo mesmo, o Botafogo é esse aí. E o Palmeiras, cara, tá com seus principais jogadores. Ah, tá sem o Gustavo Gomes e tem mais um aí. O Ah, e sem colombiano, o Richard Rios, é. Ninja de Rios. São bons jogadores? São. Fazem diferença? Lógico que fazem. Agora, não são os principais jogadores do Não Palmeiras. são, é. Não são. Entendeu? Então, cara, é isso, irmão. O Cruzeiro tá ali, né? O time que está com um jogo a menos e pode, caso ganhe esse jogo que está atrasado, vai chegar a 23 pontos também e vai entrar nesse bolo. O Cruzeiro é esse aí também, sabe? Então, cara, nesse momento, eu acho que o Flamengo, cara, tá suportando bem um período, cara, que é muito desfavorável, cara, mas é muito desfavorável, Tá no lucro, né? entendeu? Hã? Tá no lucro. Tá, Se porra, tá você no for, lucro absurdo. Tá no lucro absurdo.
Assim, no meu modo de ver, né, cara? Sim, sim, não tem dúvida. Absurdo, absurdo. Bom, Vitor, obrigado. A gente volta aí para falar do Flamengo Cruzeiro, jogo domingo, a gente faz domingo à noite mesmo. Pessoal, dedo no like, compartilhe, comenta e fala aí se você concorda ou não, se você discorda, o que você quiser. Valeu, abraço, até a Um próxima. abraço, até a próxima.